Nessa terceira aula deste módulo, vamos aprender como ler configurações de um ficheiro de três formas distintas. Para isso, nós temos que olhar para todas as configurações, ver a forma. Aqui na imagem já mostra aqui a primeira forma, a segunda forma e a terceira forma. E o resultado é sempre coletar as informações que estão dentro de uma suposta configuração. Aqui no caso, vamos trabalhar com dados de uma API, né? Uma API imaginária, mas que em algum sítio a gente tem que guardar. É óbvio que dados sensíveis a gente nunca recomenda colocar ela nos app settings, não é? Mas aqui, apenas para estudo, vamos colocar, tá? Para facilitar também um pouco. E, e assim, vamos ver isso na prática, não é? Vamos ao código, aberto aqui o Visual Studio. Como a gente poderia fazer isso? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é estruturar no JSON o material que a gente quer coletar, né, da configuração. É muito comum a gente colocar configurações no Web Series que não sejam dados sensíveis, são informações importantes que para a aplicação em si, mas que não sejam que deem acesso a ambientes de terceiros, esse tipo de cenário. Normalmente é recomendado usar qualquer tipo de serviço de segurança externo, né? Como Key Vault. Existem vários outros no mercado aí que podem ser utilizados, dependendo do que a gente está, o projeto em si vai utilizar de recurso, usa-se, não é? Aqui, por acaso, para começar, até mesmo para testar em nível de desenvolvimento, não há tanto tema. É claro que não é ideal que suba essas informações para o repositório. Até vamos ver uma outra opção na próxima aula do User Secrets que soluciona esse tipo de problema direto. Né? Pelo menos no ambiente de desenvolvimento, se você quiser usar a configuração em JSON, é possível usar com segurança. Tá? Mas para ambientes como qualidade, produção, certamente já usar algum serviço de cofre é essencial, ok? Então vamos em frente. Primeira coisa que nós temos que fazer é olhar aqui para os arquivos de JSON, do App Settings, né? Vamos testar aqui o ambiente de desenvolvimento, estamos no ambiente de desenvolvimento, então não faz sentido a gente seguir por aqui, certo? Então eu vou colar aqui uma estrutura e vou explicar. Deixa Deixa só eu copiar corretamente aqui. É a vírgula e as chavetas. Então, aqui é a vírgula e as chavetas. Ok, agora sim, nós temos aqui a chave principal, que é a API Configuration, que tem subchaves aqui de domínio, de user key, de user secret, não é? Isso são, como eu falei, são dados fictícios, né? Para já, não vai nos atender aqui. Muito bem. Primeira parte já feita. Agora, no que nós temos que fazer? Para adiantar uma das formas que nós vamos trabalhar, nós vamos vir aqui na pasta de Configuration e vamos criar uma classe. Não vamos chamar ela de config, porque ela não faz parte de ficheiros de extensão, mas não deixa de ser uma configuração. Então eu vou chamar essa classe de outro nome. Vamos colocar ela aqui como API Configuration, que é o nome que nós demos lá na chave do Web Settings, certo? Muito bem. Adicionado a classe. O que nós vamos fazer nessa classe? Nós vamos colocar algumas propriedades aqui, aquelas que vão armazenar a leitura do ficheiro Web Settings, certo? Que vai ser o domain, o user key e user secret. Essa daqui a gente está usando simplesmente porque vai ser uma constante, tá? Que a gente vai usar ela nas configurações, mas é só para sinalizar na hora da leitura, as formas que a gente for fazer a leitura, ele tem um apontamento de onde vir procurar, buscar, não é? Então, aqui, depois ele vai pegar essas outras propriedades e a gente vai armazenar nessas aqui que nós criamos, ok? Maravilha. Feito isso,
Vamos fechar aqui. Não, vou deixar aberto porque a gente vai acompanhando aí, não é? Feito isso, nós vamos começar a fazer os testes de implementação aqui da primeira forma, tá? Que eu vou mostrar para vocês. As três estão corretas, as três estão corretas, mas uma delas é a que eu vou recomendar, não é? Para vocês usarem, mas vocês estão livres para usar a forma que quiserem. Muito bem, depois que criamos aqui a configuração, vamos usar o controller, no home controller, vamos usar esse espaço aqui para desenvolver, né? E a primeira coisa que a gente tem que fazer, na verdade, é assim, pretendo usar, eu pretendo usar essa primeira forma de configuração aqui, a gente vai usar um serviço nativo do, do container de injeção de dependência, que vai estar disponibilizando já configurado, né? A gente não precisa configurar a injeção de dependência dele, porque já é um serviço nativo, né? Então é só mesmo usar. A gente vai usar um serviço chamado iConfiguration, tá bem? E o que é esse iConfiguration? Então, nós temos que, como eu falei, a gente não vai precisar configurar a injeção de dependência dela, mas nós temos que injetar. E para injetar, a gente vai aqui colocar o nome, como vocês podem ver, faz parte do Microsoft Extension Configuration, certo? Ativo. Então, o que nós temos que fazer aqui? Temos que criar o controlador e fazer a configuração dele no construtor, certo? Aqui a gente já faz o apontamento aqui do configuration. A licença já nos ajudou aqui. Muito bem, está injetado já na classe, a gente já pode começar a usar. Então, qual seria essa primeira forma de se trabalhar, certo? Vai ser o seguinte, nós vamos aqui dentro do método de index, colocar aqui a primeira forma, e eu vou explicar. Olha lá, serviço nativo de iConfiguration. Então, o que eu fiz? Eu criei uma variável chamada API-config. Como eu injetei o configuration, a partir dele eu já consigo ter o método getSection. O que ele faz? Ele procura lá dentro do ficheiro do WebSeries, né? Ele vai procurar quem? Ele tem que procurar alguém aqui. E se alguém que eu quero é o API Configuration. Vocês se lembram que eu coloquei ele como uma constante, não é? Então, lá dentro da minha API configuration, lembra o config name que eu coloquei? Então, ele vai trazer aquele resultado ali, ó, o API configuration. Então, eu poderia colocar essa string aqui, mas para não ficar hard-coded, a gente coloca dessa forma. Também é mais elegante e também é mais funcional, né? Então, eu faço um get da própria API configuration para trazer aquelas outras três propriedades que nós colocamos, né? E esse get section vai alimentar isso, vai preencher isso. Então, tendo esse objeto API config preenchido, eu posso criar uma outra variável aqui e chamar a propriedade que eu desejar das três que estão lá disponíveis, certo? Nós temos a user key, nós temos a user secret, não é? E a domain. Mas aqui no caso aqui vamos trabalhar com a user secret, ok? Para mostrar a primeira forma. Não vou nem colocar as outras porque eu vou colocando uma propriedade em cada forma, ok? Maravilha. Então, a gente vamos testar se isso está a dar, né? Temos que ver como é que está se o mecanismo funcionou, se está faltando alguma configuração, né? Então vamos em frente. Minha máquina aqui está um bocadinho carregadinha, mas ela já está a subir aqui, certo? Vamos aguardar. Está subindo. Vou abrir aqui por trás do Visual Studio. Opa, deu um erro aqui que a gente precisa ver. Deixa eu verificar aqui a variável env. Tá aqui o problema. Nós, na aula passada, a gente tinha configurado para executar o ambiente de produção. E lembre-se que no ambiente de produção eu não coloquei nada. E também a seguir não coloquei nada no global. Então, era exatamente o que eu falei que ia acontecer, ia dar um erro.
né? Porque não achou a configuração. Até muito interessante ter acontecido isso. Agora vamos dar um stop aqui e mudar aqui para desenvolvimento. Não foi de propósito, eu esqueci mesmo de verificar ali que ambiente nós estávamos trabalhando. Mas essas coisas são, como eu falei em outras aulas, é muito bom acontecer, porque é a vida real, né? Que a gente tem que trabalhar. Muito bem, agora carregou, ela pegou o meu segredo da API, certo? Agora sim ele foi lá e encontrou. Agora ele foi por esse caminho aqui, opa, achou, né? Muito bom. Maravilha. Agora a gente já pode avançar para a próxima forma. Vou fechar aqui. A segunda forma é a mesma coisa, é usando ainda o serviço iConfiguration, só que de uma forma diferente. A gente pode parametrizar a informação. É bem simples, tá? Eu vou colar aqui para vocês verem. É a mesma coisa. Estamos usando aqui o mesmo sistema de carregamento de dados. Mas o que acontece? Eu venho aqui, chamo configuration, em vez de chamar o get section, não, eu abro chavetas e coloco aqui as duas informações, não é? A primeira informação aqui é o caminho que tem, o caminho, a chave que nós temos que encontrar aqui, né? Ou é log ou é API configuration. No caso, a gente colocou lá na constante que seria API configuration, então ele atribui aqui esse valor, API configuration, e aqui eu coloco o campo que eu quero, né? Aqui nós já pegamos o secret, agora eu quero pegar o user key. Então eu meti o user key aqui, a ideia é que ele vá lá, leia e busque essa informação, né? Essa também é muito parecida, mas essas são soluções muito, como posso dizer, elas são muito explícitas tem que se configurar muita coisa a nível da linha de código, né? E não me agrada muito essas duas, mas são duas legítimas de uso. E podem ver, tá aqui a minha chave do segredo, ok? E a outra também. Essa terceira que nós vamos colocar agora, esta sim é, para mim, a forma correta de você ir buscar informações. Por quê? Ela dá um pouco mais de trabalho na configuração, mas na usabilidade durante o código, porque quando a gente está num projeto, quando a gente precisa de alguma informação específica, às vezes a gente usa várias vezes, principalmente na hora que a gente está construindo API, que está lendo dados, às vezes você recebe de volta um JSON e você precisa estruturar aquele objeto para ele receber as informações, e essa é uma forma mais adequada de se usar, que é através de alimentar um objeto. Não é? Essa é a forma que a gente gosta mais de trabalhar. E como é que a gente pode fazer, como é que a gente vai fazer isso? Né? Muito bem. Nós temos que fazer a gente vai fazer uma outra configuração aqui, que seria ir aqui na MVC config, vamos abrir aqui o MVC config, fazer uma configuraçãozinha, o ideal é colocar aqui no fim, que é adicionar o serviço, na verdade, de configure, né? Apontando aqui para a nossa API configuration, que é a estrutura do nosso objeto que nós criamos, e fazer o get section aqui. É a mesma coisa que nós fizemos da primeira, só que nós estamos injetando aqui o serviço, né, no carregamento da nossa aplicação. E aí depois é só vir aqui na controller, né, e trabalhar isso fazendo uma configuração. Na verdade, a gente tem que adicionar primeiro aqui a propriedade, certo? Temos que temos que aqui olhar aqui primeiro para a configuração, colocando aqui a propriedade, não, a variável, né? Que a gente vai trabalhar com o API config. É claro, se você decidir trabalhar dessa forma que eu vou ensinar agora, não precisa colocar aqui o iConfiguration. Aqui está, porque nós estamos mostrando todas as opções. No caso, bastaria dessa propriedade aqui, onde nós vamos ali configurar agora propriedade que seria que a gente tem que usar para, aliás, aqui para colocar a propriedade que nós vamos utilizar, que é o iOption. O iOption de quem? Do objeto
que nós pretendemos preencher, certo? Então, a gente usa esse recurso aqui, e aqui vai uma dica na hora de utilizar esse API config aqui. Na hora que a gente vai atribuir aqui, a gente tem não tem só colocar o nome aqui do objeto, mas trazer também a propriedade value, porque nós estamos trabalhando com um tipo que é o do Microsoft Extension Options, né? Então, o Options ele tem as propriedades dele. Então, é por isso que nós temos que apontar aqui como value, ok? Sempre que vocês trabalharem com Option, vai haver essa necessidade. Tem que ficar atento a isso. E agora, a parte mais fácil, né, que é a parte mais elegante de se trabalhar. Veja como a terceira forma, trabalhando por objeto, que é a mais recomendada por ser a mais limpa, é muito simples. Você coloca aqui, cria o nome da sua variável e chama o API config que você declarou aqui em cima, iguala e chama aqui o API config e seleciona a propriedade que você quer disponível dentro do objeto aqui que nós apontamos aqui, certo? E assim, vamos, a gente tem que testar para ver se está carregando as informações, né? Para ver se não faltou alguma configuração, mas acredito que não, acho que está tudo bem. E olha aqui, a primeira preenchida, a segunda preenchida e a terceira preenchida, que era o domínio, que era a última propriedade que faltava para gente, certo? Então, das três formas, a terceira é a mais recomendada. Você tem lá que adicionar a configuração lá do serviço para trabalhar com configure, que é exatamente chamar o mesmo método, mas você vai fazer isso só uma vez. Se você for usar esse serviço em outras controllers, por exemplo, você vai ter que toda vez declarar aqui, vai ter que toda vez chamar o método getSession, colocar tudo. Aqui não. Aqui você só tem uma variável, né? E essa variável tem lá suas propriedades e tem todas as propriedades e traz as informações. Então, fica a dica, aqui essa é a forma mais limpa e recomendada, ok? Bom, para a nossa aula de leitura de configurações, chegamos ao fim e até a próxima aula.